Como ter certeza que Deus me elegeu antes da fundação do mundo para ser salvo? Como ter certeza da minha salvação? Seja bem-vindo ao canal Rapsódia do Logos. Eu sou Matheus Borges e no vídeo de hoje a gente vai estar respondendo a pergunta de um inscrito aqui do canal. Ele nos perguntou o seguinte: como ter certeza da nossa salvação? O texto que iremos abordar, embora eu tenha mencionado Efésios, principalmente vai ser Romanos capítulo 8, do versículo 29 ao 30. Somente esses dois. Vamos observar coisas muito importantes, muito úteis aqui sobre esse assunto, e depois a gente vai observar rapidamente alguns outros trechos das Escrituras que também vão nos auxiliar nessa resposta, nos ensinar o porquê e como podemos ter certeza, se é que podemos, da nossa salvação. Então vamos lá, se for possível, com a sua Bíblia aberta, Romanos capítulo 8, versículo 29. Lembrando que eu uso aqui a NVI, edição de 2011, com no máximo alguma correção ortográfica. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Em primeiro lugar, vamos observar um pouco de como o evangelicalismo brasileiro pensa, ou seja, a despeito do que a Bíblia realmente ensina, vamos tentar pensar, fazer um trabalho aqui de memória, de imaginação, de síntese, de como a maioria das igrejas do Brasil pensam a respeito da resposta dessa pergunta. Como ter certeza que eu sou salvo? Como ter certeza que Deus me elegeu antes da fundação do mundo para ser salvo, para ser santo, para ser conforme a imagem de Cristo? Como ter certeza da minha salvação? Em primeiro lugar, como é que funciona na mente da maioria da tradição evangélica brasileira? O primeiro passo é que a pessoa se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus. Alguns vão dizer que até é o contrário, aceita Jesus e depois se arrepende, ou ao mesmo tempo. De qualquer forma, esses dois elementos estão sempre presentes. O arrependimento e o aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ok? Até aí eu acho que praticamente ninguém discorda ou cria debate sobre isso. Em segundo lugar, na mente da maioria dos evangélicos brasileiros, é uma vida buscando a santidade para ser salvo. Não é porque é salvo, entende? É como se a graça só trouxesse a pessoa para dentro da família da fé no início. Deus teve misericórdia daquela pessoa, o Espírito Santo convenceu do pecado, ela aceitou Jesus, se arrependeu e agora ela tem que trilhar uma vida de santidade para ser salva, para permanecer na salvação, ou melhor, para conquistar a salvação. E sim, eu não estou dizendo aqui que os teólogos arminianos defendem exatamente isso, mas estou dizendo que é o que a vasta maioria dos cristãos no Brasil entendem como o processo de ter certeza, de ter segurança da sua salvação. Em terceiro lugar, se a pessoa peca, ela precisa se arrepender rápido, porque se Jesus voltar antes e ela não vai ter tido tempo de pedir perdão, de se arrepender? Por exemplo, e se alguém estiver pecando na hora que Jesus voltar? Estatisticamente, isso aqui é certo, não é? Alguém vai estar pecando quando Jesus retornar. E aí, é um negócio complicado, porque se Jesus volta quando a pessoa pecar, e 1 João realmente nos ensina que todos pecam, sem exceção, mesmo os mais santos pecam, então ela vai ser deixada para trás. E se você viu os filmes, você pegou essa referência aqui. Só que se a pessoa pede perdão antes de Jesus voltar, então ela volta a estar no rol, na lista dos que serão arrebatados. Eu te pergunto, será que o livro da vida foi escrito a lápis? Acho que não, não é? A pergunta que fica então é possível ter confiança
na sua salvação? É possível ter segurança quanto a isso? Porque diversas vezes uma pessoa pergunta para outra, ou talvez isso fosse mais comum até no passado, uns 20 anos atrás. Pessoa perguntando a outra: "Você tem certeza da sua salvação?" Qual é a primeira coisa que você pensaria se alguém te perguntasse isso? Talvez a sua mente vá pensar assim: "Será que eu pequei recentemente? Será que eu pequei hoje e já pedi perdão?" Se a sua mente pensa isso, talvez a questão da salvação pelas obras, do legalismo mesmo, esteja enraizado no seu coração. Mas vamos ver o que Romanos, capítulo 8, 29 ao 30, realmente ensina sobre o processo da salvação, sobre a ordem e sobre a confiança que podemos ter em Deus quanto à nossa salvação. Lendo de novo aqui o versículo 29 do capítulo 8 de Romanos. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Perceba que há uma ordem aqui no processo de salvação. Primeiro, Deus conheceu alguns de antemão. Na Bíblia, conhecer é ter um relacionamento íntimo, profundo, sincero com aquela pessoa. Ele conheceu, ele as amou. Então, ele predestinou esses alguns que ele conheceu de antemão, para que um dia eles fossem moldados à imagem de seu Filho perfeito Jesus. Não é porque eles eram maravilhosos, não é porque Jesus previu, não é porque Deus, a Trindade, previu que um dia iriam crer, não é nada disso. Como ensina, por exemplo, alguns teólogos arminianos, né? O arminianismo em si. Em outras palavras, Deus os predestinou exatamente para serem como Jesus. Predestinou com um objetivo, para fazer alguma coisa, para o próprio Deus fazer alguma coisa neles. Esse é o destino dos eleitos. Você pode entender dessa forma. O destino dos eleitos é serem como Jesus, para que Jesus fosse o primeiro filho dentre muitos irmãos. Deus estava com a predestinação gerando a sua família, a família da fé. No versículo 30 diz assim: aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. E a ordem segue. Esses que Deus predestinou, ele também os chamou. E como é que ele chama isso? Por meio da pregação do evangelho. Foram chamados a crer em Cristo, mas não simplesmente no sentido de que tem alguém pregando, a pessoa passou ali e ouviu. Não, não nesse sentido de um chamado mais geral, no sentido de que se está pregando e a pessoa está ouvindo, não. É um chamado no sentido irresistível da parte de Deus. Foram chamados porque foram predestinados. E se foram predestinados, eles vão responder positivamente a esse chamado. Esses que Deus conheceu de antemão, que Deus predestinou para serem como Jesus, para serem filhos de Deus, que Deus chamou eficazmente, irresistivelmente para crerem no Evangelho, Deus também justificou. E aqui é muito importante a gente entender o que é a justificação, principalmente abordando um texto de Romanos, uma das principais cartas do apóstolo Paulo, é que a justificação na teologia paulina é um dos assuntos mais fortes, é um dos assuntos principais. E funciona basicamente assim: justificação, em Paulo, significa tornar justo aquele que não era justo. Se eu tenho uma pessoa, essa pessoa é um ser humano pecador, é injusto, justificação é fazer com que ele seja justo. E isso não acontece por meio das boas obras dessa pessoa, desse injusto. Isso aí acontece da seguinte forma: Jesus foi o único ser humano que conseguiu cumprir a lei perfeitamente, ok? Jesus, 100% Deus, 100% homem, ao mesmo tempo, ele é o único que consegue cumprir a lei perfeitamente, portanto, ele é o único que cumpriu a vontade de Deus. Ele não tinha pecado em sua natureza, mas ele também jamais cometeu o pecado, tanto por uma ação ou por uma omissão. Isso jamais aconteceu com Jesus. Por isso, falamos que ele é santo, perfeitamente santo, como nenhum outro jamais foi. Sua natureza não tem pecado, porque ele nasceu da mulher sem participação do homem, portanto, não herdou a condenação pelo pecado que passa a todo o gênero humano desde Adão, porque Adão
pecou como representante principal da humanidade. Além do que, nós estávamos em Adão e pecamos com ele. Jesus, ao nascer da Virgem, ao ser o único ser humano gerado por partenogênese, ou seja, por uma concepção de uma virgem, um ser humano virgem, Maria, ele não herda o pecado e não leva a herança do pecado consigo. E como Jesus foi o único que conseguiu ser justo de natureza, por nascer assim e por jamais pecar, ele é o único justo. Portanto, a justificação, tornar alguém justo, precisava de alguma forma que a justiça de Cristo fosse imputada aos injustos, aqueles que Deus conheceu, que Deus predestinou, que Deus chamou, que Deus justificou e, por fim, que Deus glorificou, conforme a gente vai ver aqui daqui a pouco. E quando a gente crê em Cristo, a justiça que ele teve é de fato comunicada a nós. Deus coloca a justiça de Jesus sobre nós que cremos, mesmo nós sendo, mesmo a gente sendo injusto. Nós somos injustos e passamos a ser justos, porque a justiça de Cristo é comunicada a nós, é imputada a nós. Isso de fato acontece na cruz. Isso tem total relação com a cruz. Porque o que Deus fez na cruz? Olhe para um ser humano pecador. Olhe para Cristo justo sendo castigado na cruz e morrendo. Algo que naturalmente não deveria acontecer, porque a morte é uma condenação pelo pecado. Mas quando Deus castiga Jesus na cruz, não é simplesmente Jesus que está sendo castigado ali. É o pecado daqueles que creem, daqueles que Deus predestinou, que foi colocado sobre Jesus, e o Pai castiga esse pecado no Filho na cruz. Ao mesmo tempo, perceba o que aconteceu aqui, uma transferência, a nossa injustiça, a nossa chaga colocada sobre Cristo e é castigada pelo Pai na cruz. Logo, nós fomos poupados e Jesus foi castigado em nosso lugar. Ao mesmo tempo, a justiça de Cristo é colocada sobre nós que cremos. Há uma transferência aqui. Nós lhe demos o nosso pecado, digamos assim, e ele nos deu a sua vida, a sua justiça. E agora somos considerados justos. Somos tornados justos de fato. Isso é o processo de justificação. Quando você lê isso na Bíblia, principalmente em Paulo, é isso que quer dizer. Romanos 8,30 continua: aos que justificou também glorificou. Alguns mais atentos podem estranhar isso aqui porque nós de fato não fomos ainda glorificados. Que é o evento que vai acontecer quando o nosso corpo mortal for transformado à semelhança do corpo incorruptível de Cristo Jesus, o corpo que ele tem hoje. Quando o nosso corpo se tornar blindado contra o pecado. Haverá um tempo, na glorificação, quando Jesus voltar, que nós não poderemos mais pecar. O pecado simplesmente não vai mais habitar no nosso corpo de forma nenhuma. Sequer teremos liberdade para pecar. Pense sobre isso. Então, pode estranhar para algumas pessoas porque Paulo coloca isso aqui no passado. Aos que justificou, também glorificou. E existem, de fato, duas formas para a gente interpretar isso aqui. Em primeiro lugar, o mais comum, é que Paulo afirma a glorificação nos moldes dos outros processos que o crente já experimenta aqui hoje por causa da sua certeza. Ou seja, ele coloca um fato, a glorificação, que é o que vai acontecer no futuro, ele menciona no passado, para dar certeza de que aquilo de fato vai acontecer. E infalivelmente vai acontecer. Só que existe uma outra forma de abordar isso aqui que é um pouquinho mais precisa, exegeticamente, que é conforme uma análise mais criteriosa do texto grego. Porque o verbo glorificou, de também glorificou, na verdade não está no passado. Está no passado em português. É que o verbo em grego, ele está no tempo aoristo, que é um tempo que não tem equivalente preciso na língua portuguesa. Em grego existe esse tempo verbal. A gente não tem em português isso aqui. O tempo aoristo,
que é usado pelos escritores quando eles não estão tão preocupados assim em dizer se alguma coisa aconteceu no passado, se está acontecendo no presente ou se vai acontecer no futuro. Mas é usado quando a ideia é chamar a atenção para a ação em si, entende? Se eu quero falar de um verbo, de algum acontecimento, uma coisa tão forte, tão marcante, e eu não estou tão preocupado em chamar atenção para o tempo dele, situar o tempo cronologicamente, eu uso o verbo no tempo aoristo. É um pouco difícil para brasileiro compreender isso, se não entender que existe essa diferença com a língua grega. Em outras palavras, Paulo, na verdade, não está colocando isso aqui no passado. Ele está chamando a atenção para uma certeza de algo que vai acontecer, não importa quando. Só que quando se traduz para a língua portuguesa, geralmente se coloca esses verbos no passado, porque fazem mais sentido colocá-los no passado. E é interessante que todos os verbos no versículo 30 estão no aoristo, nesse tempo que eu falei. Isso é muito significativo, porque embora não haja uma preocupação se alguns aconteceram no passado, se estão acontecendo hoje, se é presente ou futuro, mas quando você coloca todos os verbos do processo de salvação no tempo aoristo, você está delineando uma ordem perfeita na qual essas coisas acontecem. Senão não haveria um motivo pelo qual você situar aquilo nessa ordem, entende? Claro, se você está falando de algo de um jeito atemporal, mas coloca na ordem, pode surgir tanto para enfatizar o que vem primeiro, quanto para enfatizar a ordem em si. E parece ser o caso aqui, que a ênfase está na ordem. A glorificação, em outras palavras, é o ato final de todo esse amor que Deus teve pelos eleitos antes de todos os tempos, antes de Deus criar o tempo. Vamos observar aqui outros textos que também podem nos ajudar sobre a nossa certeza da nossa salvação e são muito importantes. Eu vou só passar rapidamente por eles aqui, mas eu sugiro que você leia, inclusive nos contextos em casa. Talvez isso aqui acalme mais o seu coração, porque essa é uma dúvida completamente normal. Como ter certeza da nossa salvação, se às vezes parece que a gente nem crê em Cristo de verdade, afinal continuamos cometendo pecados. Mas observe Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo dá um testemunho dentro do nosso espírito, no nosso coração, no âmago da nossa alma, que nós somos filhos de Deus. Que realmente somos filhos de Deus. Eu sei, talvez, em alguns momentos da vida esse testemunho possa parecer um pouco apagado. Ou talvez a gente não esteja prestando atenção o suficiente. Mas vamos ver outros versículos aqui. João 6,44 diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Que é Jesus falando, tá? Interessante porque eu o ressuscitarei, em grego, é ego anasteso afton. Isso aqui é futuro do indicativo ativo na primeira pessoa do singular. Em outras palavras, já não é tempo aoristo. Não. Jesus está falando, eu ressuscitarei e coloca no futuro, ele está dando certeza do que ele vai fazer. Vamos lá. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Em outras palavras, se alguém vai a Cristo de verdade, é porque o Pai o atraiu. Ninguém pode ir a Cristo por forças próprias. Não existe isso. Jesus diz, eu o ressuscitarei no último dia. Não é talvez eu ressuscite, talvez ele mereça ser ressuscitado. Não é. Eu o ressuscitarei. Jesus está dando certeza do que ele vai fazer. 1 João 5,13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Não que vocês terão, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E observe, que
Que coisas são essas que João está dizendo que ele escreveu? Vamos ver os 2 versículos anteriores desse 13 aqui. 1 João 5, do 11 ao 12. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você tem Jesus, você tem a vida eterna, porque Ele é a vida eterna. Ele que nos dá certeza de tudo isso. Ele é o motivo da vida eterna. Ele é o motivo pelo qual um dia seremos salvos. E é importante destacar, a perspectiva bíblica é tripla nisso aqui. Em um sentido, nós fomos salvos. Em outro, nós estamos sendo salvos. Em outro, nós seremos salvos. João 10, do 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém é nem a própria ovelha, certo? Ninguém é ninguém. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Se vocês repararem, Jesus repetiu uma coisa aqui, certo? Ninguém as poderá arrancar da minha mão, no versículo 28. No 29, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Se você perceber, é um indicativo de que a Trindade toda é envolvida na segurança da salvação dos filhos de Deus. Você pode confiar na sua salvação não por causa dos seus méritos, por causa dos méritos de Cristo e por causa do compromisso de Deus de concluir a sua salvação, de completar o que Ele está fazendo. Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E para a gente encerrar, como de costume, trago 3 reflexões finais aqui sobre esse assunto. Talvez para deixar um pouco mais claro para você, caso ainda reste alguma dúvida depois desse vídeo, já de pouco mais de 20 minutos. Em primeiro lugar, a dúvida se somos salvos ou não, principalmente quando a gente comete algum pecado, é normal que surja em nossos corações, completamente normal. O pensamento é: será que nós realmente temos o Espírito Santo? Então por que a gente não é santo o tempo todo? No fundo, isso pode revelar que o nosso coração ainda tem enraizado, nem que seja lá no fundo, talvez por um início de caminhada cristã, por um processo de cultura brasileira. O Brasil é um país que foi, durante 300 anos, pelo menos, somente católico. Isso fica enraizado na cultura do povo. Mesmo após conversão de uma família inteira, é do imaginário brasileiro merecer as coisas, principalmente a salvação. O protestantismo brasileiro ele é muito esvaziado de reforma protestante. Até, por exemplo, 1824, ou seja, 201 anos atrás só isso na história não é nada, era proibido o culto protestante no Brasil. Sabia disso? Sabia que só tem 201 anos? Eu gravo isso aqui em 2025. Só tem 201 anos que pode haver culto protestante no Brasil. O que você acha que isso faz? Que os 300 anos anteriores fazem com a mentalidade de um povo que vai se formando? Em segundo lugar, a nossa confiança a respeito da nossa salvação, ela reside e precisa residir unicamente em Cristo Jesus. Porque se a gente não fizer isso, se a gente fizer isso de outra forma, se eu tentar colocar numa atitude, num jeito, em fazer algo ou não fazer algo, a gente esvaziou o que Jesus fez, porque a gente está abrindo um espacinho, nem que seja pequeno, para o que eu estou fazendo. Entende? Entende qual é o problema? Eu não quero dizer aqui que o cristão pode viver uma vida devassa, ele não vai viver. Ele vai pecar vez ou outra, sim. A Bíblia fala isso. Mas ele vai crescer em santidade ao longo dos anos da sua vida, ao longo da caminhada cristã. Quanto mais próximo de Deus, da sua palavra, em oração, jejum, relacionamento com Deus,
comunhão com os irmãos, ele vai crescendo em santidade. O Espírito Santo usa tudo isso. Mas vez ou outra ele vai pecar. Ele não pode jamais colocar essa confiança, essa paz no seu coração, nesses seus atos, nessas suas boas obras, digamos assim. Não pode fazer isso. Não pode. A gente tem que se apegar à salvação pela fé. Não só no início, quando cremos, mas no processo todo, na permanência. Eu criei, e porque eu criei, e eu sei que essa fé foi um dom que Deus me deu, é o maior sinal que o próprio Deus vai concluir o que ele fez. Porque Deus não desperdiça nada, vocês podem ter certeza disso. Em terceiro lugar, nós ainda não temos um vídeo aqui no canal sobre a doutrina da perseverança dos santos, que é um dos 5 pontos do calvinismo. Mas a Bíblia fala em Efésios que o Espírito Santo é o nosso selo da promessa, a nossa garantia de salvação. Ele começou essa boa obra em nós e ele vai concluí-la. Ele vai concluir. Vocês acham que existe alguém poderoso o suficiente para romper esse selo? Seja Satanás, seja o dinheiro, seja qualquer outra coisa. Você acha que existe alguma coisa poderosa, mais poderosa do que Deus para fazer isso? Nunca se esqueça que quando a noite se torna escura, a luz de Cristo ainda está brilhando lá, mesmo por trás das nuvens mais pesadas. Parece que já não tem mais luz nenhuma, mas se você crer, você vai ver a luz de Cristo brilhando nas trevas. E como João ensina no capítulo 1 do seu evangelho, as trevas não a derrotaram, não a compreenderam, não podem deter a luz de Cristo. Confie nisso, pela fé. Por mais que às vezes você não esteja vendo as obras do Espírito Santo em você mesmo, mas talvez só a dúvida, só a preocupação quanto a isso já seja um claro sinal de que você é um filho de Deus, de que você é salvo, que você é um eleito de Deus. Olhe para Jesus crucificado. Reflita sobre o que isso significa. Pode ser uma prática muito saudável para você. Você vai encontrar descanso e paz como talvez jamais tenha encontrado antes para sua alma. E aí você vai aprender também a aguardar pacientemente o dia da sua volta, quando a salvação vai ser consumada, quando o pecado não vai mais existir na sua realidade, quando essa chaga vai ser lançada para longe de você. Tem um pastor que eu, infelizmente, não me recordo o nome dele agora, mas se eu não me engano, americano, que ele diz que ele deseja o céu não por causa das ruas de ouro, não por causa das construções maravilhosas ou de coisas do tipo, mas ele deseja muito o céu, a Nova Jerusalém, porque lá não vai ter mais pecado. E ele diz assim: eu não aguento mais o pecado, tanto em mim quanto nos outros, quanto no mundo, manchando essa obra perfeita que Deus criou, só que deturpando em um processo de rebelião contínuo. E ele diz assim: eu não aguento mais o pecado, é por isso que eu quero o céu. Quando essas dúvidas elas irão se dissipar, elas irão deixar de existir, e a gente vai viver aquilo que só Deus sabe, porque só a mente dele conseguiu imaginar a grandeza do que ele tem preparado para todos aqueles que o amam, que são chamados pelo seu nome. Porque a ideia bíblica é que nós, de fato, já fomos salvos na cruz de Cristo. E nós estamos sendo salvos no sentido do processo de santificação. E às vezes, como isso é um processo, a gente não vê a coisa concreta. Mas pela fé a gente crê que quando Jesus voltar, isso tudo será consumado. E nós seremos salvos. Para a glória e honra unicamente do Filho de Deus, não nossa. Nós não teremos glória nisso. Glória será somente a Jesus, somente a Deus, somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Se restou alguma dúvida, deixe seu comentário. Se você tiver também alguma sugestão de um outro vídeo, quero deixar aqui bem claro, qualquer comentário que qualquer pessoa aqui do canal comentar, pedindo algum conteúdo específico, algum vídeo
específico, uma pergunta, a explicação de um texto, fique à vontade, eu sempre irei trazer vídeos respondendo a todos vocês. Claro, na medida do possível. Por enquanto, eu só publico vídeos às segundas-feiras, 18h30. Você pode até esperar que sempre vai ter. Esse é meu compromisso aqui com todos vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo para o YouTube recomendar para outras pessoas e que Deus te abençoe.